Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira estamos aqui reunidos para o estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Eu estou sem meu livro aqui. Alguém consegue confirmar para mim qual que é o capítulo que nós estamos? Eu vou usar a Kardecpédia hoje. Capítulo 12. Capítulo 12. Obrigado, Ana. Então, nós estamos no capítulo 12. Nós vamos agora para o item 17. Eu estou aqui na deliciosa Minas Gerais. Então, a casa aqui é bastante movimentada. Se tiver algum barulhinho aí no fundo, vocês me perdoem. Mas a família aqui, graças a Deus, é muito alegre. Então, às vezes, vai passar algum barulhinho aí, tá bom? Vamos lá. Então, nós estamos estudando aí o capítulo 12, né? E nós estamos tratando aqui da Gênese mosaica. Nós já passamos aí pelos 6 dias da criação, né, do paraíso. E nós estamos agora na perda do paraíso. Quando nós, na semana passada, iniciamos a perda do paraíso, Kardec utilizou daquela didática de trazer o texto bíblico, né? Está passando aí na tela, o texto bíblico, e depois começou a trazer as explicações dele, né? Explicações, quando eu digo dele, a gente sabe, explicações racionais, baseadas na ciência, e também no espiritismo, né? Na ciência espiritual. Então, Kardec veio discutindo as questões que estavam sendo trazidas na Bíblia, como, por exemplo, aqui ele tratava do fruto, né, de todo o simbolismo que há por trás de cada elemento dessa Gênese, né, quando vai falar da perda do paraíso, né, como ele coloca aqui, que Adão personifica a humanidade, a árvore seria como a vida, né, que é o emblema espiritual, a árvore, no texto bíblico fala a árvore da ciência, né, então ele está falando aqui da consciência que o homem adquire, está falando que o fruto da árvore simboliza os desejos materiais, né, que comer seria sucumbir à tentação dos desejos materiais, está aí fundado aí o nosso erro, né? A árvore, ela está plantada, ela existe no meio das delícias, que significa justamente a sedução que os bens materiais, né, e o orgulho, né, essas coisas enraizadas nossas aí na matéria, estão diluídas no meio da vida mesmo, né? Que a gente tem que estar sempre atento, sempre vigiando, né? A morte, que ele fala que Adão morreria, né? Se comesse daquele fruto, a gente sabe que Adão não morreu, né? Mesmo sobre o texto bíblico, né? Que seria mais ali a perda do paraíso mesmo, né? Que foi a morte, que é a questão da morte espiritual, né? Ou seja, o atraso no adiantamento moral. E hoje nós vamos agora para o item 17. No item 17, Kardec começa falando da serpente, vai trazer o simbolismo por trás da serpente e vai discorrendo aí como ele vinha fazendo. Eu estou com uma tela só, então, se eu tirar a tela do lugar, é só vocês me avisarem. Lembrando que nós estamos num estudo horizontal, numa roda de debate. Portanto, quem quiser se manifestar, só abrir o microfone e ficar bastante à vontade. Então, vamos lá. Ó. Item 17. A serpente está longe de ser tida como tipo da astúcia. Ela, pois, entra aqui mais pela sua forma do que pelo seu caráter, como alusão à perfídia, né? Perfídia é deslealdade, como alusão à perfídia dos maus conselhos, que se insinuam como a serpente, e da qual, por essa razão, o homem muitas vezes desconfia. Então, no entendimento de Kardec aqui, ele vai explicar para nós que a figura da serpente não é porque a serpente é um animal muito inteligente, muito astuto. A questão maior aqui é pela questão física, né? Mas pela sua forma.
Porque a serpente, assim como os maus conselhos, né, ela se insinua como a serpente, né? Ela dá um bote, né? Ela aparece do nada, assim, né? Então seria mais por conta disso, né? Com uma alusão aos maus conselhos, que se insinuam como a serpente, né? Então os maus conselhos aí, que foi o mau conselho dado pela serpente a Eva, né, na Gênese mosaica, a serpente estaria aí mais como uma questão da forma como ela é, né? Por causa do bote, né? E às vezes a gente não está nem percebendo e a serpente pode nos dar um bote aí sem a gente perceber, né? E depois ele continua. Ao demais, se a serpente, por haver enganado a mulher, é que foi condenada a andar de rojo sobre o ventre, né? Andar rastejando, dever-se-á deduzir que antes esse animal tinha pernas, mas neste caso não era serpente. Então Kardec está trazendo aqui essa questão. O Max já nos explicou aí que não é bem assim, né? Que a ciência já conseguiu. Se eu estiver rasgando seu diploma, aí você me avisa, viu, Max? Não, mas olha o que ele falou no final, hein? Aí não seria serpente. Vai na mesma ideia. Ao demais, se a serpente, por haver enganado a mulher, é que foi condenada a andar de rojo, dever-se-á deduzir que antes esse animal tinha pernas, né? Mas neste caso não seria a serpente. Você pode explicar para nós aí, Max, que eu não peguei, não. Não, é porque o que ele está falando? Porque a partir do momento que não tem perna, que tem perna já não é mais serpente. Mas a origem existiu. Ah, Esses sim. animais perderam esses membros. Uhum. Não, perfeito. É só para ilustrar isso aí. Uhum. Não, perfeito. Entendi, sim. Então ele está falando que é para nós aqui. Ele falou assim, que segundo a Gênese mosaica, então, a serpente teria perdido as pernas, né, como uma punição por ter enganado Eva. Mas aí, nesse caso, se ela tinha pernas antes, ela não seria serpente, seria outro animal que depois, com a evolução, se tornou uma serpente, né? Não sei se esse é o termo correto, mas então não seria uma serpente. Depois ele continua assim. Só vou ler o comentário da Lucélia para nós aqui. Ó. No Livro dos Espíritos, Kardec fala que também a serpente pode simbolizar a influência do mundo espiritual sobre nós. Muito bem. Obrigado, Lucélia. Eu não me lembro dessa passagem que você está mostrando para nós aí, mas a Lucélia está alertando que pode simbolizar isso também, né? Que é a influência, né, dos espíritos, né? Que às vezes a gente nem percebe, mais ou menos nesse raciocínio que a gente vem apresentando aqui, né? Kardec continua assim, por que então se há de impor a fé ingênua e crédula das crianças como verdades, tão evidentes alegorias como que, falseando-lhes o juízo, se faz que mais tarde venham a considerar a Bíblia um tecido de fábulas absurdas? Né? Então, por que a gente vai tomar a Bíblia ao pé da letra para depois um dia falar, olha, é um absurdo o que está escrito ali, ao invés da gente estudá-la e entender o simbolismo nela contido? Porque o convite de Kardec é esse, vocês se lembram? Kardec não nos convida a deixar a Bíblia de lado, os evangelhos de lado. Ele nos convida a estudá-los com base na ciência, com base na história, e entender o que eles pensavam naquela época, por que tem esses ensinamentos dessa forma, e principalmente qual que é a conotação, qual que é a intenção que as escrituras nos trazem. Kardec continua assim, ó. Deve-se, além disso, notar que o termo hebreu, eu não sei como se pronuncia, mas eu vou ler como está escrito. Nahash. Deve-se, além disso, notar que o termo hebreu Nahash, traduzido por serpente, vem da raiz Nahash, que significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, podendo, pois, significar encantador, adivinho. Então, o termo utilizado no hebreu Nahash
que foi traduzido como serpente, também significa encantamento, adivinhação, encantador e adivinho, né? Com esta acepção, ele é encontrado na própria Gênese, no capítulo 44, versículos 5 e 15, a propósito da taça que José mandou esconder no saco de Benjamim. Abre aspas. A taça que roubaste é a em que meu senhor bebe, e de que se serve para adivinhar. Ignoras que não há quem me iguale a ciência de adivinhar? No livro Números, capítulo 23, versículo 23, não há encantamentos em Jacob, nem adivinhos em Israel. Fecha aspas. Daí o haver a palavra Nahash, tomado também a significação de serpente, réptil, que os encantadores tinham a pretensão de encantar, ou de que se serviam em seus encantamentos. Então, Kardec está nos explicando aqui que essa palavra também tem essa significação de adivinho, né? De descobridor aí das coisas ocultas. E também significa serpente, né? Depois foi atribuído ao termo serpente. Kardec continua assim. A palavra Nahash só foi traduzida por serpente na versão dos 70, os quais, segundo Hutcheson, corromperam o texto hebreu em muitos lugares. Versão essa escrita em grego no 2º século da era cristã. As suas inexatidões resultaram, sem dúvida, das modificações que a língua hebraica sofrera no intervalo transcorrido, porque o hebreu do tempo de Moisés era uma língua morta, que diferia do hebreu vulgar, tanto quanto o grego antigo e o árabe literário diferem do grego e do árabe modernos. Então, Kardec está dando uma atualizada para nós da época, né, das traduções. Né? Então, a tradução aqui, que a palavra Nahash foi traduzida como serpente, ela veio só depois, nessa versão aí conhecida como versão dos 70. Né? E segundo esse Hutcheson, que eu sinceramente não sei quem eles corromperam o texto hebreu em muitos lugares, né? Então aparecem algumas dúvidas, algumas inexatidões sobre o texto original, né? É isso que Kardec vai trazendo para nós. Aí Kardec vai trazer aqui uma explicação, né? Do que ele acha disso, ó. É, pois, provável que Moisés tenha apresentado como sedutor da mulher o desejo de conhecer as coisas ocultas, suscitado pelo espírito de adivinhação, o que concorda com o sentido primitivo da palavra Nahash, adivinhar. E, por outro lado, com estas palavras, Deus sabe que, logo que houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Ela, a mulher, viu que era cobiçável a árvore para compreender e tomou do seu fruto. Então, vejam que interessante. Kardec acredita, né, por isso que eu falo que é mais provável, que o que Kardec disse, ele apresentou como sedutor, né, como a serpente, foi o desejo da mulher de conhecer as coisas ocultas. Na verdade, foi o desejo pelo conhecimento. Tanto é que ele coloca, ó. Pode falar, José, fica à vontade. Com relação aí à interpolação aí que ele fala, eu lembrei agora não sei se vocês conhecem o Celestino da Silva, lá do Norte, de vez em quando ele já veio aqui fazer várias palestras. Ele era seminarista, depois ele foi expulso da igreja, e aí ele foi estudar o hebreu, o aramaico lá. E ele fala que aquele passar na Bíblia que fala, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, foi traduzido errado, porque ele diz que a pessoa estava no deserto e a tradução certa é o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quer dizer, o Senhor que não ia faltar para ele, não é a coisa material. Isso aí é a gente que tem que correr atrás, né? Do que não nos faltará, né, José? Bem lembrado aí, obrigado.
Então, aqui no caso que o Kardec está falando, falou assim, no caso da serpente, na verdade, ele é provável que Moisés tenha dito que o sedutor era o desejo de conhecer as coisas ocultas. Tanto é que vocês se lembram que lá atrás ele falava de que comer do fruto seria tomar consciência, e aí a gente ser responsável pelo que a gente faz, porque a gente é responsável pelo que a gente faz, porque nós temos inteligência, nós sabemos as consequências das coisas. E é isso que nos difere dos animais, né? Um cachorro, ele morde alguém por puro instinto, por se sentir ameaçado, ou porque foi treinado para isso. Nós não, nós temos o discernimento. E é justamente isso aqui. Kardec acredita que Moisés quis dizer isso. O sedutor da mulher, o desejo de conhecer as coisas ocultas, né? E aí ele coloca aqui, ó. E aí vai concordar com o sentido primitivo da palavra Nahash, né, que é do descobridor, né, das coisas ocultas. E também vai concordar com as palavras que eles colocam lá, ó, que é o seguinte: Deus sabe que logo que houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Mas aqui, em qual sentido? Os seus olhos se abrirão por quê? Porque a partir do momento que a gente tiver inteligência, que a gente tiver a individualidade do espírito, vossos olhos se abrirão, porque a gente não vai mais fazer tudo por instinto. Nós vamos ter inteligência, nós vamos ter discernimento. Aí vai entrar a parte moral, né? E sereis como deuses no sentido de que seremos livres, né? Um livre-arbítrio. Jamais como deuses com D maiúsculo, porque com D maiúsculo só existe um, né? Que é o Deus Criador. Né? Sei que todo mundo sabe disso, mas é importante que isso fique claro. E aí ele continua dizendo, ela, a mulher, viu que era cobiçável a árvore para compreender e tomou do seu fruto. Então, a partir daí, né, através dessa alegoria apresentada por Moisés, é que nós, espíritos, temos a consciência. Vamos ter a individualidade e sermos responsáveis pelos nossos atos, né? Vamos trabalhar aí com a moral e com a inteligência, que são as duas asas que o Espiritismo nos incentiva a desenvolver, porque é justamente com elas que a gente consegue evoluir. E aí ele encerra esse item falando o seguinte, ó. Não se deve esquecer que Moisés queria proscrever, ou seja, expulsar de entre os hebreus a arte da adivinhação praticada pelos egípcios, como prova o haver proibido que eles interrogassem os mortos e o espírito Piton. Né? Então, Moisés estava tentando tirar, né, do povo hebreu essa prática aí, essa prática egípcia, né? Que, por exemplo, aí a questão da mediunidade. Aqui para baixo ele vai continuar falando disso. Ó. Tem alguns asteriscos aqui, eu acabei nem falando, porque são mais uma questão de palavras, mas o primeiro que ele apresenta, ele vai falar dos egípcios, né? Deste fato, se pode inferir que os egípcios conheciam a mediunidade pelo copo d'água, né? Uma questão que está sendo discutida lá na Revista Espírita de junho de 68. E depois também, quando falava lá do termo Nahash, o termo Nahash existia na língua egípcia, com a significação de negro. E aí Kardec vai, provavelmente, né? Provavelmente porque os negros tinham o dom dos encantamentos e da adivinhação, perdão. Talvez também por isso é que as esfinges de origem assíria eram representadas pela figura de um negro. Deixa eu só dar um golinho d'água aqui que minha voz está falhando. Muito bem. Item 18. A passagem que diz: o Senhor passeava pelo jardim à tarde, quando se levanta vento brando. É uma imagem ingênua e um tanto pueril, que a crítica não deixou de assinalar, né? Então, hoje, para nós, é fácil perceber essa ingenuidade, no sentido de tomá-la como literal, porque o Senhor passeava pelo jardim à tarde, né? Para que Deus passeasse por um jardim, era necessário que ele tivesse uma figura humana.
Né? E hoje a gente compreende que não é assim, né? E aí ele continua. Mas nada tem de que surpreenda se nos reportarmos à ideia que os hebreus dos tempos primitivos faziam de Deus. Então, para que a gente entenda, né, por que eles acreditavam nisso, a gente tem que entender qual que é a ideia que os hebreus daquela época, né, de Moisés, tinham de Deus. Eles achavam que Deus era como? É isso, a partir daí que a gente vai poder fazer essa análise. E aí ele continua. Para aquelas inteligências frustas, né, para aquelas inteligências limitadas, incapazes de conceber abstrações, ou seja, eles só conseguiam entender aquilo que era concreto, aquilo que eles estavam vendo. Era difícil pensar em algo abstrato, algo sem forma. Né? Incapazes de conceber abstrações, Deus havia de ter uma forma concreta, e eles tudo referiam à humanidade, como o único ponto que conheciam. Então, tudo que eles pensavam estavam relacionados à humanidade, porque é só aquilo que eles viam, é só aquilo que eles conheciam. Eles não conseguiam fazer abstrações ou ter uma ideia um pouco mais ampla. Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Pode falar, José. O Celestino também comenta que a Bíblia tem 5 níveis de interpretação, né? Muitas vezes a gente fica só no literal, né? Quer dizer, acho que quanto mais a gente vai evoluindo, você vai interpretando de uma forma diferente, né? Isso também eu acho interessante, né? Sim, perfeito. E casa com Kardec, né, José? Porque é o que ele está falando aqui para nós. Conseguir entender o que está, a história que está contida ali, né? O ensinamento, né? O termo correto é ensinamento. O ensinamento que está ali, não a literalidade, né? Ô, Caio, Fique à vontade, Ana. a Joana de Ângeles faz uma leitura do mito, e o mito é muito interessante, né? Porque o mito, ele fala de uma realidade que os povos antigos, primitivos, como diz Kardec aqui, não sabiam, né, o que realmente era. Então, o mito era uma maneira deles explicarem a realidade que eles desconheciam. E Joana de Ângeles faz uma leitura do mito de Adão e Eva no livro Autodescobrimento. E ela fala que a serpente é a consciência. Então, quando Eva, né, é tentada a comer a maçã, porque não se trata de maçã, o texto não faz referência ao tipo de fruto que era, né? Diz que foi um erro de São Jerônimo, de São Jerônimo, quando ele foi traduzir a palavra malum, do grego para o latim, né? Ele colocou malum, que pode ser mal, mas pode ser maçã também. E ele então traduziu o fruto como maçã. Então dizem que foi um erro aí de São Jerônimo, né? Porque a Bíblia mesmo não faz referência a esse fruto, não. Então, quando a Eva, com a tomada de consciência, com o livre-arbítrio, né, eles perdem, são expulsos, né, do paraíso. O que significa essa expulsão do paraíso? É justamente a capacidade de escolha que é dada pelo livre-arbítrio. Então, é como se Deus dissesse a eles: vai, vocês agora podem escolher entre o bem e o mal. E nós sabemos que no Livro dos Espíritos fala que nós não precisamos necessariamente passar pela fieira do mal, mas todos temos que passar pela fieira da ignorância. Aqueles que não passam pela fieira do mal fazem a sua evolução na chamada linha reta. E aqueles que preferem, né, escolher o mal, esses vão tomar desvios
percorrer caminhos ásperos até aprender, certo? Então é isso aí. E na psicologia também, eu li, mas não me lembro onde. Na psicologia, a serpente simboliza a consciência. É o símbolo da consciência. Aliás, a serpente, na psicologia, a serpente é o símbolo da psicologia. Certo? Isso aí. Então, é como se Deus dissesse, né? Vai, vocês agora são livres, vocês têm a capacidade de escolher, mas cuidado, né? Se puder, escolha o caminho do bem. Então, é justamente a aquisição da consciência e do livre-arbítrio, que vai se desenvolvendo à medida que o espírito também vai evoluindo, né? Porque é como a criança, na infância, ela não tem muito livre-arbítrio, ela é heterônoma, certo? A autonomia só vem mais tarde. Assim somos nós em espírito também, na fase infantil, como estavam Adão e Eva, com um livre-arbítrio, embora limitado, que foi se desenvolvendo com o passar do tempo. E talvez sejamos nós mesmos, né? No passado, que estamos aqui, já numa caminhada, numa trajetória evolutiva, até esse ponto que chegamos, quase chegando no ápice do desenvolvimento intelectual, que é uma prévia para o desenvolvimento moral. Certo? E, por enquanto, é só para eu não delongar muito, depois a gente fala mais. Perfeito, Ana, obrigado. Muito boa aí a sua colocação. E a gente vê também que a interpretação aí de Joana de Ângeles e também você ter lembrado que realmente aí o símbolo da psicologia aí é uma serpente, né? Enroladinha num objeto também, que também deve ter alguma significação, eu que não conheço. Mas então, aqui no item 18, né? Eu posso complementar, então? Claro, fica à vontade. Deixa eu... O microfone está aberto, né? É só complementar o que a Anne falou. Quem trouxe essa ideia da serpente, ela já é uma ideia antiga, que surgiu assim, com os primeiros, vamos dizer assim, na filosofia greco-romana, né? Pelo simbolismo dela, das trocas que acontecem durante a existência e o desenvolvimento biológico de uma serpente. Mas quem trouxe a ideia da consciência foi Freud. Freud discute a serpente como a revelação dentro do id, ego e superego. E é por isso que a serpente passou a ser usada muito nos contextos médicos, né, clínicos no geral. Justamente pela transformação do corpo e a adaptação para as novas necessidades de desenvolvimento do ser humano. Tá bom? Excelente, muito bem. Obrigado, Max. O Caio, lá na Gênese Espiritual, no capítulo 11, no parágrafo anterior, no penúltimo parágrafo do item 47, olha lá o que Kardec fala. Ele diz assim, ó: podeis pelo trabalho criar-vos aqui uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos. Tendes uma bela missão a cumprir: levar a civilização a essas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederam bem. Tendes nas mãos a vossa sorte. Podeis melhorá-la, se o quiserdes, porque tendes o livre arbítrio. Olha que beleza.
Está no item 47 do capítulo 11. Gênese espiritual. Excelente. Obrigado pela lembrança aí, Ana. Bom, então no item 18, Kardec vai tratar dessa forma, nos convidando a entender, né, como é que os hebreus pensavam em Deus, né, qual que era a imagem que eles tinham de Deus. E a gente sabe que pela limitação, né, da época, nós espíritos ali, né, a gente tinha uma limitação muito grande. Então, toda a nossa referência era a humanidade. Né? É um Deus antropomórfico, né? O Deus deles. Isso, exatamente. E ainda é o de muita gente hoje. Ainda é, né? Verdade. Então, é esse Deus, como a Ana disse, antropomórfico, né? Ele tem a forma humana, porque é assim que eles entendiam, porque eles só conheciam a humanidade e também uma dificuldade enorme de fazerem abstrações, né? Vocês imaginem que para nós, hoje, falar em Deus, né, pedir uma descrição, a gente não consegue descrever, né? Mas assim, uma explicação, a gente também tem uma certa dificuldade, cada um vai aí externalizar de alguma forma, porque é algo abstrato para nós. Imagine então para aquela época, onde o raciocínio era muito menos desenvolvido. E aí e esse Deus antropomórfico é um Deus criado à imagem e semelhança dos homens, e não um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Isso, ele parte justamente do ser humano, né, Ana? Bom, e aí Kardec continua assim, ó. Moisés, por isso, lhes falava como a criança, como a crianças, por meio de imagens sensíveis. Então, Moisés falava a eles, aquele povo hebreu, como a gente fala com criança, através de imagens sensíveis, ou seja, imagens que eles poderiam, com a sensibilidade, o senso deles conseguiria captar, né? Como a gente vai explicar para uma criança. Olha, o que é, né? Sei lá, às vezes vou explicar alguma coisa para minha filha, né? Como é que eu falo aqui e sai lá no telefone da minha avó? A gente usa imagens, ó, a gente fala, é como se fosse uma nuvenzinha que levasse a voz até no outro telefone. É onda, mas como é que eu vou explicar o que é onda para ela se nem eu entendo direito, né? Então a gente usa essa linguagem. Era o que Moisés fazia também, é o que Moisés fez também. Por isso, justamente disso. E aí ele continua dizendo, ó, no caso de que se trata, tem-se personificada a potência, com P maiúsculo, está falando de Deus, a potência soberana, né? Ou seja, tem-se personificado, tem o Deus como um personagem, né? Como uma forma mesmo, como a Ana colocou para nós. Como os pagãos personificavam em figuras alegóricas as virtudes, os vícios e as ideias abstratas, né? Então, as ideias abstratas eram personificadas, né? A gente pode pensar também quando falava-se dos deuses. Tinha o Deus, né? O Deus da farra, lá, o Deus do vinho, o Deus do ódio, o Deus do amor, a deusa do amor, né? E por aí vai. Até porque, para a época, ficava mais fácil de entender e de falar sobre isso. E aí Kardec continua. Mais tarde, os homens despojaram da forma a ideia, do mesmo modo que a criança tornada adulta procura o sentido moral dos contos com que a acalentaram. Então, depois, quando a gente evolui, a gente não precisa mais dessa personificação. A gente não precisa mais disso. A gente consegue tirar, abstrair e entender o real significado. Assim como uma criança, né, que ouve a história do lobo, né, do menino que cai no poço e brinca, né, finge que cai no poço, até que um dia ele cai no poço e ninguém acredita nele. Quando a gente cresce, a gente entende que, na verdade, o que os adultos queriam era nos ensinar a falar a verdade, né, não mentir. Mas eu reforço que essas contas estão ultrapassadas, viu, gente? Contar umas histórias não precisa passar medo na criança, não. Pode, através do diálogo, que elas entendem tudo.
precisa ficar passando medo como era antigamente, não, viu? Bom, e aí ele conclui o item 18 assim, ó. Deve-se, portanto, considerar essa passagem como uma figura, como uma alegoria, figurando a divindade a vigiar em pessoa os objetos da criação. Ou seja, quando se fala que Deus caminhava, né, ou passeava pela floresta, né, pelo jardim, a gente tem que entender o quê? Né? É uma figura, né, da divindade que está a vigiar tudo, toda a criação. Né? Como a gente estudou aqui no nosso, se não me engano, é no capítulo 1º ou 2º da Gênesis, quando a gente vai falar dos atributos divinos, um deles é a onipresença. Então, hoje a gente já consegue entender melhor o que é a onipresença divina. Deus não precisa passear aqui, né? Hoje eu estou aqui em Piuí, então ele tem que passar aqui em Piuí para me ver, para depois ir para Franca, ver. Não precisa disso. Hoje a gente consegue entender o que é a onipresença divina e consegue, que consegue estar em todos os lugares, né? E aí ele conclui. O grande rabino Vogue a traduziu assim: eles ouviram a voz do eterno Deus percorrendo o jardim, do lado de onde vinha o dia. Muito bem. Item 19. Então, esse lado aí de onde vem o dia é o Oriente, né? Porque o dia começa lá. Na terra do sol nascente, né? A terra do sol é o Oriente, né? Aquela região ali da Mesopotâmia, né? Que ele se refere aí. Ali era o Jardim do Éden, onde hoje é o Iraque, o Irã, da antiga Pérsia. Perfeito, obrigado. Bom, item 19. Se a falta de Adão constituiu literalmente ter comido um fruto, ela não poderia incontestavelmente, pela sua natureza quase pueril, justificar o rigor que foi punida. Se a gente levar ao pé da letra, realmente é uma pena muito grave, né? Por ele simplesmente ter comido um fruto, ter sido expulso, né? Primeiro ter sido ameaçado de morte, né? Porque falou que ele morreria se comesse do fruto. E depois ter sido expulso, né, do jardim onde ele foi criado. Não se poderia tampouco admitir racionalmente que o fato seja qual geralmente o supõe. Aqui eu vou ler tudo e depois a gente vai discutir, que eu quero ver o que vocês acham, se bate com a minha interpretação do que Kardec quis dizer. Ó. Então, primeiro ele falou, a pena é muito severa. Ele estava proibido de comer um fruto, ele come desse fruto e é expulso. Pena muito grave. Ok. Depois ele diz o seguinte, não se poderia tampouco admitir racionalmente que o fato seja qual geralmente o supõe. Então, vamos pensar qual fato que é esse que ele está falando, que geralmente o supõe. Eu entendi como a prática sexual, quando ele diz. Porque ele fala o seguinte, ó, se o fosse, teríamos Deus considerando-o irremissível crime a condenar a sua própria obra, pois que ele criara o homem para a propagação. Então, eu acho que na época, eu não sei se ainda tem esse tipo de interpretação, algumas pessoas interpretam comer do fruto proibido como ter uma relação sexual, né? Como a gente tinha ali Adão e Eva. E aí Kardec fala, olha, se realmente foi isso, não faz sentido nenhum, porque a prática, o ato sexual, é a forma de reprodução criada por Deus. Ele mesmo criou essa forma de reprodução. Não há outra forma de reprodução, né? Hoje a gente tem, né? A ciência conseguiu evoluir, você consegue fazer uma fertilização in vitro, mas na época, né? Se tivesse existido Adão e Eva dessa forma, obviamente que não tinha isso, né? E aí ele continua, ó. Se Adão houvesse entendido assim a proibição de tocar no fruto da árvore e com ela se houvesse conformado escrupulosamente,
onde estaria a humanidade e que teria sido feito dos desígnios do Criador. Então, se realmente fosse a relação sexual e Adão tivesse realmente não errado, né, interpretando aqui a Gênesis bíblica, você fala assim, não vou fazer isso. Onde estaria a humanidade agora? Para que teria sido criado tudo? Não faria sentido algum, já que a Terra, do tamanho que é, e falando só da Terra, hein? Não estou nem falando do resto, né? Que desígnio que seria esse? Então Deus teria criado um homem e uma mulher para ficar os dois lá o resto da vida, né? Não faria sentido algum. E aí Kardec vai falar, ó, Deus não criara Adão e Eva para ficarem sós na Terra, né? Deus não criou Adão e Eva para ficar só os dois lá. A prova disso está nas próprias palavras que lhes dirige logo depois de os ter formado, quando eles ainda estavam no paraíso terrestre. Aí olha que interessante, Kardec pega um outro trecho da Gênese para comprovar isso, que o trecho diz, está no capítulo 1, versículo 28 da Gênese. Deus os abençoou e lhes disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a ao vosso domínio. Como é que eles iam cumprir o multiplicai-vos? Não tinha jeito. Porque é um mecanismo orgânico criado por Deus para a reprodução. Isso É lei, né, Caio? Oi? É lei de reprodução. Exatamente. Não tem outra forma. E é daqui que nascem aqueles dogmas que acometem aí e atrapalham tanto a nossa sociedade com esses tabus, né? Como é um desses daqui, da prática sexual, que é algo natural entre adultos, obviamente, concordantes com tudo, e que às vezes é tratado como uma coisa impura ou uma coisa errada, né? Depois ele continua assim, ó. Uma vez que a multiplicação era lei já no paraíso terrenal, a expulsão deles dali não pode ter tido como causa o fato suposto. Se era lei que eles se reproduzissem, se foi uma ordem divina que eles se reproduzissem, não faria sentido eles, a partir do início de como se dá uma reprodução, serem expulsos do paraíso. E aí ele vai explicar, ó, o que deu crédito a essa suposição, né, essa suposição de que a prática sexual seria o fruto proibido, foi o sentimento de vergonha que Adão e Eva manifestaram ante o olhar de Deus e que os levou a se ocultarem. Então, não sei se todo mundo lembra, mas né, na narração mosaica, logo depois de comer o fruto, Deus chega, né? E aí Adão se esconde. E Deus pergunta, por que você está escondido? Aí ele diz, porque eu estou nu. Então, nessa interpretação, seria, ó, até então ele não tinha vergonha de estar nu. E depois de comer do fruto proibido, ele passa a ter vergonha. E na narração mosaica também, Deus dá a eles umas vestes, não me lembro se era de folha ou de pele de animal, para cobrirem os órgãos sexuais, né? E aí Kardec continua, mas essa própria vergonha é uma figura por comparação. Simboliza a confusão que todo culpado experimenta em presença de quem foi por ele ofendido, né? E aí Kardec vai trazer essa questão, né, que a própria vergonha seria uma figura de comparação, que ele estaria com vergonha, porque ele teria feito algo errado, né? Então ele teria aquela vergonha de que a gente tem quando a gente está diante de um ofendido, né? Como se a gente, quando faz alguma coisa errada com alguém, né? Fala mal de alguém, essa pessoa chega, a gente fica com vergonha. Foi mais ou menos nesse sentido. Antes de eu passar para o item 20, alguém quer fazer algum comentário? Porque Kardec não foi expresso ao falar dessa interpretação, né? Quando eu fui preparar o estudo, eu li algumas vezes para ter certeza, né? Ou para achar que eu tinha certeza, eu posso estar errado. Mas se alguém quiser fazer alguma pontuação ou discordar, pode ficar à vontade.
Eu penso que não é somente essa questão do sexo, é a questão do bem e do mal, e do livre-arbítrio, da escolha que eles passaram a fazer depois da tomada de consciência. Ao tomar consciência, eles se sentiram nus. Né? E como eles tinham o livre-arbítrio, eles quem? A humanidade. Que aí já não se trata de um, né, do Adão e nem da Eva. É a humanidade em geral. Então, eles tinham a faculdade, a potencialidade, o poder de escolha, de fazer escolhas. E é aí que ofende, né? Ao fazer escolhas, mas escolhas ruins, ao caminhar pela fieira do mal. Então, eu acredito que é um sentido assim, mais geral, envolvendo também a atividade sexual, né? O relacionamento sexual desregrado, né? Que passou a trazer consequências, né? Consequências morais. Porque quando você tem livre-arbítrio, tem consequência moral. Então, é o seguinte, o soldado, né, o evangelho dá o exemplo do soldado que é enviado ao campo de batalha. Ele, diante do inimigo, ele tem que matar. Ou ele mata, ou ele morre. Então, é uma condição de guerra, ele tem que matar. Mas a maneira como ele vai matar, já é escolha dele. Se ele mata com requintes de crueldade, aí ele já escolheu a fieira do mal. Está bem claro, né? Então, é como esse caso agora eu não vou entrar assim no mérito, mas é o caso do assassinato desses dois personagens aí lá na Amazônia. Um indigenista e um jornalista. Eles foram mortos com requinte de crueldade. Eles estavam atrapalhando a rota, o caminho de alguém? Segundo os fatos, estavam. Mas eles precisavam matar? E matar com requintes de crueldade? Não precisava. Aí a responsabilidade é maior. Não é mesmo? Porque se você erra por ignorância, porque você não tem necessariamente que seguir a fieira do mal, mas aí, pela fieira da ignorância, diz o livro dos Espíritos, todos nós temos que passar. Então, se você mata por perversidade, é uma coisa. Se você mata por ignorância, é outra. Esse matar aí não é só tirar vida, é matar de modo geral. Né? Matar a esperança do outro, matar o desejo do outro, a ilusão do outro, o afeto do outro, enfim. São várias formas de morte, não só tirar a vida. Né? Então, eu entendo assim, que é mais de modo geral, incluindo também aí a questão do sexo. Beleza, é isso mesmo. É a consciência, né, de uma forma geral, como você bem explicou, né, Ana? E depois aqui, quando ele vai falar assim, é dessa teoria também que havia na época aí, da questão do fruto simbolizar a relação sexual, né? A Lucélia também comentou que também acredita nisso, né, que era o conceito, e que para alguns ainda é esse o que significa aí o comer do fruto proibido, né? Mais alguém quer fazer um comentário? Bom, então vamos terminar, vamos para o item 20, eu acho que vai dar tempo da gente fazer.
Aí, ó, hoje eu não dormi. Hoje está mais dinâmico, né, Ana? Hoje eu tô acesa. Ô, Caio, Oi, fica à vontade, José. a Luciana escreveu aí uma mensagem. Eu vi aqui, comentei, né, que ela concordou aqui, que no conceito da época de Kardec era esse mesmo, né, que algumas pessoas acreditavam aí que comer do fruto proibido seria aí a relação sexual, e que algumas pessoas ainda hoje em dia acreditam que seja esse o significado. Muito bem. Item 20. Qual, então, em definitiva, a falta tão grande que mereceu acarretar a reprovação perpétua de todos os descendentes daquele que a cometeu? Olha que pergunta. Então, seja qual for o entendimento, tomada de consciência, ou um simples comer de um fruto que não podia, ou praticar uma relação que era proibida. Qual, então, que foi o erro tão grande que faz alguém ser expulso de um lugar e, consequentemente, todos os seus descendentes também pagarem essa pena, né? Hoje, no nosso direito, a pena se resume ao indivíduo que a cometeu. Se meu irmão comete um crime, é um problema dele. Se meu pai comete um crime, problema dele. Se eu cometo, problema meu. A pena, ela é individual. Qual seria, então, o erro tão grave que faz alguém ser expulso, inclusive os seus descendentes? Olha que pergunta profunda. E aí já vem com uma comparação. Eu falo, Caim, o fratricida é quem mata um irmão, quem mata de fraterno, né? Quem mata o irmão, né? Que Caim matou o irmão dele. Caim matou Abel. Então, Caim, que matou o irmão dele, não foi tratado tão severamente. Então, qual crime que Adão precisou cometer para ter uma pena tão grave, a ponto de acarretar a penalização, inclusive, dos seus descendentes? E aí Kardec diz, nenhum teólogo a pode definir logicamente, porque todos, apegados à letra, giraram dentro de um círculo vicioso. Nenhum teólogo, então, conseguiu definir essa pena, porque eles estão presos nas escrituras. Então, eles não conseguem, através da lógica, encontrar esse erro. Porque, se matar o meu irmão é menos grave, poxa, o que Adão e Eva fizeram, então? Que crime tão grave eles cometeram? E aí Kardec diz, sabemos hoje que essa falta não é um ato isolado, pessoal, de um indivíduo, mas que compreende, sob um único fato alegórico, o conjunto das prevaricações de que a humanidade da Terra, ainda imperfeita, pode tornar-se culpada e que se resumem nisso: infração da lei de Deus. Eis porque a falta do primeiro homem, simbolizando este a humanidade, tem por símbolo um ato de desobediência. Então, Kardec vai falar assim, hoje a gente entende que essa falta, esse erro, não foi de Adão, não foi de Eva unicamente. É o erro de toda a humanidade. Qual que é essa imperfeição que a humanidade, a prevaricação, o erro que essa humanidade, que nós, né, como humanidade, cometemos? Infração da lei de Deus. Então, Adão, simbolizando a humanidade, é expulso do paraíso, né? Nós não chegamos ao paraíso por quê? Cada um de nós aqui. Porque nós infringimos as leis de Deus. Ora, se eu cumprisse as leis de Deus a rigor, eu estava na Terra? De jeito nenhum. Estava nem perto daqui. Eu estou aqui porque eu ainda erro. Porque eu ainda infrinjo a lei de Deus. Porque eu ainda sou vaidoso. Eu sou egoísta. Muitas vezes violento. Né? Eu posso, às vezes, não agredir ninguém fisicamente, mas eu fico com raiva. Eu penso, não, tomara que essa pessoa
se dê mal na vida, que fez mal para mim. É isso. E é por isso que nós estamos expulsos do paraíso. O paraíso é a felicidade plena. É um mundo ditoso na classificação feita ali pelos espíritos de Allan Kardec. Se nós não estamos lá, tem um motivo. Mas não é porque Deus não quer que nós estejamos lá. É porque nós não merecemos estar lá. Nós não temos condições de estar lá. É como eu me colocarem para ser piloto de avião. Eu não tenho condições de estar lá. Eu não sei nem o que eu faço. Qual é o primeiro botão que eu tenho que apertar? É a mesma coisa. Nós não temos condições de estar no mundo ditoso. Nós não temos condições de estar no paraíso. Ah, mas eu quero chegar lá. Ótimo. Todos nós queremos. E como é que nós vamos fazer isso? Reforma íntima. Nós vamos procurar cumprir a lei de Deus. Ou seja, nós vamos deixar de ser preconceituoso, nós vamos deixar de ser violento, nós vamos amar o próximo, nós vamos nos amar, porque às vezes a gente fala tanto de amar o próximo, mas é necessário que a gente goste da gente mesmo. A gente se ame e nos desenvolve, para que a gente possa se desenvolver. Eu quero desenvolver meu intelecto, quero desenvolver minha moral, porque eu quero ser uma pessoa melhor. Então é assim que a gente vai para o paraíso. É através da reforma íntima. E nós não estamos lá justamente por isso. Porque então, Caio, nós saímos do paraíso, né? Perdemos o paraíso quando adquirimos o livre-arbítrio, nos desconectamos do Pai, nos desconectamos da nossa essência divina pelas nossas escolhas, que às vezes não são bem feitas. Então, como o filho pródigo, você acabou de dizer aí, nós vamos voltar para o paraíso, vamos voltar para a casa do Pai. Ao praticarmos através de ações esse Deus que colocar em prática, deixar manifestar esse Deus que existe dentro de nós. E nos conectarmos com o Deus transcendente que está fora de nós. Perfeito, é isso mesmo, Ana. E a Lucélia ainda também faz um alerta aqui para nós, ó, que é verdade. Vem da crença literal, diz a Lucélia, com razão, Jesus ser chamado Salvador. Por quê? Porque Adão traz o pecado para o mundo. E Jesus veio nos salvar, né? Veio nos tirar do mundo de pecado, né? E essa crença predomina em muitas religiões hoje. E aí, se a gente for fazer uma interpretação espírita, por que Jesus é o Salvador? Porque Jesus vem nos mostrar o caminho que a gente está falando agora. O caminho para a gente sair das infrações. Como que a gente não vai infringir a lei de Deus? Então, o pessoal vai lá ficar com nojo dos leprosos. Jesus vai lá e faz o quê? Vai lá cuidar deles. As pessoas reúnem para agredir uma pessoa. Jesus vai lá e fala, ó, todo mundo erra. Né? Quando ele diz, atire a primeira pedra quem nunca errou. E assim Jesus vai nos mostrando o caminho. Jesus nos mostrou através de exemplos o caminho para que a gente chegue ao paraíso, aí citado pela Ana, que é nesses mundos ditosos. Ó, vocês querem chegar lá? É isso que vocês têm que fazer. Tem que ser simples. Tem que largar os bens materiais, deixar de lado os preconceitos, a raiva, essa hierarquia que não leva a nada, né? A hierarquia no sentido de poder, né? De pisar em quem está embaixo. Jesus ia falar, ele falava para todo mundo, não fazia diferença. É isso que esse é o nosso, no Espiritismo a gente costuma chamar de mestre, mas também, se a gente for usar esse termo salvador aí, também caberia, porque ele nos salva ao nos mostrar o caminho para o bem. E o caminho do bem chega aí num paraíso, que é a felicidade interna, né? Muito bem. Alguém quer fazer mais um comentário antes da prece? Pode ficar à vontade.
Ninguém. Tudo bem, vamos lá Não, então. eu quero. Ah, desculpa, fica à vontade. É que eu não tinha ligado o microfone e estava que falava aqui. Então, ele falou aqui em fratricídio, né? Tem um psicólogo, eu esqueci, não sei se ele é iugoslavo, ele chama Leopold Zondt. E ele diz, ele pegou o mito de Caim e Abel para falar, ele chega bem perto dessa genética espiritual aí, certo? Então ele fala que o homem tem esse espírito fratricida. E tanto é que nós estamos aí numa guerra, né? Então é esse espírito fratricida do ser humano, que o ser humano tem. Então ele usa, para explicar isso, o mito de Caim e Abel, que Caim mata Abel, seu irmão. Justamente esse espírito fratricida aí, essa carga genética espiritual que o ser humano ainda tem, que é a lei de destruição. Então, ele diz o seguinte, ele foi para o campo de concentração, igual o Viktor Frankl e outros mais. E ele estava escrevendo, né, a obra dele, e ele punha assim, embaixo da camisa. E um dia ele deixou cair. Espalhou aquelas folhas dele. E ele, diante lá do capataz, né? Naquele campo de concentração ali, esqueci o nome Tem um nome lá, o que toma conta lá. Não é capataz, tem um nome próprio. Mas agora eu não lembro. Ele ficou paralisado. Aí o capataz falou para ele, você não vai pegar? Aí ele abaixou e pegou. Aí ele pensou o seguinte, foi refletir, né? Falou, em todo Caim, se você puxar uma pontinha, tem um Abel. Porque o Caim representa o mal e Abel, o bem. Então, ele fez essa reflexão e completou a obra dele, para falar sobre esse espírito fratricida que o ser humano traz em si. O que é essa pontinha, esse Abel, que se você puxar, é justamente essa essência divina. Então, diferente de Freud, que era pessimista, materialista, reducionista, ele não. Ele acredita, porque Freud não acreditava na essência, nessa essência boa do ser humano. Freud achava que o homem é lobo do homem, assim como Thomas Hobbes acreditava, né? E então ele fala que em todo Caim tem essa pontinha de Abel, que nós temos essa essência divina dentro de nós e que nós precisamos deixá-la manifestar, deixar a nossa luz brilhar. Jesus não falou? Brilhe a vossa luz? Então é isso aí. Perfeito, Ana. Muito obrigado mais uma vez.